Canções espontâneas. Então, gostaria que você aquecesse o seu espírito na sua casa, onde você estiver, declarando as verdades de Deus, declarando a palavra de Deus, aquilo que você tem tido para falar sobre o Senhor, sobre aquilo que Ele tem feito na sua vida. Eu gostaria que você, da sua maneira, você expressasse isso ao Senhor nesse momento, com canções espontâneas, com a sua entrega, com a sua devoção, antes que a gente entre nas músicas cantadas, amém? Então não fique parado nessa hora, não fique esperando algo, mas entre
algo que vem direto do seu coração até o dele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar e dar início a isso. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua presença gloriosa, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que nós não podemos, Senhor, nos achegar a ti como estamos e permanecer iguais. E também nós não temos poder para transformar todas as coisas do nosso interior. Mas o teu Espírito tem nos transformado, Senhor. À medida que nós nos aproximamos como estamos, o Senhor tem nos transformado. À medida que temos buscado o Senhor em adoração, o Senhor tem nos transformado. À medida que nós temos contemplado, meditado na tua palavra, o Senhor tem nos transformado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem feito aquilo que só o Senhor pode fazer. E nós queremos fazer tudo aquilo que nós podemos fazer, Deus, a nossa parte. Nós queremos nos entregar a ti, nos arrepender verdadeiramente, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda
Senhor.
está morto. Nós queremos conhecer esse amor. Nós queremos conhecer esse Deus, aquele que não poupou seu próprio Filho, mas antes entregou em nosso favor, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos sermos sarados, transformados, remidos. Nós queremos conhecer esse Deus. Esse é o nosso Deus, aquele que não hesitou, aquele que não olhou para trás, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos conhecer esse Deus. Deus, faça-nos crescer em amor, faça-nos crescer em fé e em conhecimento de quem o Senhor é. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos Te conhecer, ó Deus, mais profundamente, Senhor. O sol se põe sobre a montanha, a viração ouço seus passos. Quem é aquele que habita, que sempre vem com a noite? O sol se põe sobre o Éden e o meu corpo estremece. Quem é aquele que em sua face está tão exposto o seu rosto? Quem é aquele que caminha no jardim? Quem é aquele que não foi criado
nada no Criador. Nada pode se comparar, nenhuma tribulação, nada pode se comparar com a glória, com o peso da glória que há de ser revelada. Quando nós olharmos em teus olhos e já não mais em partes, mas vemos o Senhor em plenitude, Senhor. Essa é a nossa glória proposta, te conhecer e sermos achados, encontrados nos teus olhos. Oh Deus, quando perdidos estivermos nos teus olhos, Senhor. Quando perdidos estivermos na sua beleza, na revelação da sua glória, Senhor. No lugar onde nada nos atinge, nada chega a nós. No lugar onde o brilho, a intensidade da sua glória é tão intenso, Senhor, é tão forte, que nada pode nos alcançar, nada consegue nos achar, Senhor, quando estamos cercados pela revelação da tua face, Senhor. Nada consegue nos achegar, nada nos atinge, porque nada nos encontra, Senhor. Nada nos atinge, porque nada nos encontra, nada nos vê, Senhor. Porque a densidade da tua beleza, Senhor, a densidade da tua glória, a densidade da tua presença, Senhor. Oh Deus, são mais fortes que as muitas águas, Senhor. O teu amor é mais forte que as muitas águas, Senhor. Dentro da tua beleza, dentro da tua glória, nós temos um lugar onde ninguém nos encontra, Senhor. Onde nem nós mesmos nos encontramos mais. Perdidos em teu amor, perdidos em quem o Senhor é. Já não temos para onde ir, nem para onde voltar. Mas temos um lugar seguro para habitar. E é nesse lugar, Senhor. É nesse lugar que nós queremos estar. É nesse lugar que nós pedimos que consigamos habitar todos os dias. Essa é uma coisa que nós temos procurado. Essa é a única coisa que nós temos buscado, Senhor. Conhecer ao Senhor e ser achado em Ti. Conhecer ao Senhor e permanecer na Tua casa para contemplar a Sua beleza, Senhor. Deus nos faz compreender um pouco mais. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só... Aleluia, meu Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Nós nos expomos a quem o Senhor é. E Ele se revela a nós. Nós nos expomos a quem o Senhor é e Ele se revela a nós. Sempre, todas as vezes que nós nos achegamos com o coração quebrantado e abrindo as nossas vidas diante do Senhor, Ele se revela a nós de alguma forma. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre nós conhecermos ao Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aquilo que o pastor Neto falou no domingo também, porque há uma palavra que Deus já estava falando comigo há um tempo. Eu até me surpreendi quando eu vi ele falando sobre as muralhas, né, lá de Jericó e ali o texto de Josué, porque era realmente algo que eu já estava assim, pensando e ouvindo de Deus, e amém por isso, porque confirmou. Mas mesmo sendo algo que a gente ouviu nesse domingo, né, sobre o texto, a gente vai ler o mesmo texto de Josué 6, capítulo 6, mas eu acredito que o Senhor está confirmando e complementando algumas coisas, alguns pontos de vista, amém? E hoje a gente está aqui no louvor falando sobre conhecer a Deus, sobre ser envolvido nessa glória, nesse poder do Senhor, de ser envolvidos na revelação da beleza de Deus, da glória de Deus, esse lugar seguro onde nós não somos achados, né? Nós não somos atingidos, porque nós estamos
seguros e assegurados nas verdades de Deus. E eu gostaria de trazer não esse entendimento, porque quem dá o entendimento é o próprio Deus, mas eu gostaria de trazer essa reflexão sobre esse texto, sobre nós conhecermos o Deus que nós temos, sobre nós nos envolvermos em conhecer mais de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus, aprender cada dia mais a buscar ouvir aquilo que Deus tem para dizer, aquilo que Deus é, aquilo que nós somos em Deus, porque isso vai fazer total diferença na nossa caminhada, sabe? As estratégias e os planos que homens têm para nos dar não fazem uma diferença significante nas nossas vidas, na nossa caminhada, sabe? Aquilo que o homem tem para oferecer é apenas algo natural, mas aquilo que vem do Senhor através de homens de Deus, aquilo que vem do Senhor da forma que Ele quiser falar, da forma que Ele quiser expressar, através de sonhos, de visões, através da palavra, aquilo que vem de Deus, sim, isso sim faz uma diferença significante, isso sim faz uma diferença total na nossa caminhada. Aquilo que nós ouvimos do Senhor, aquilo que nós somos direcionados, as estratégias que vêm do próprio Deus, porque o Senhor tem uma visão além da nossa, o Senhor tem uma visão que não é presa a uma lógica humana, a um entendimento, a um raciocínio humano natural, mas o Senhor ele tem realmente uma lógica, ele tem uma visão divina, ele tem uma visão superior à nossa. Por isso que as estratégias do Senhor, por isso que os planos e a voz do Senhor são a verdade que nos definem e não aquilo que vem do homem. Amém? Porque o nosso coração, quanto seres humanos, é um coração enganoso, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Como um bom pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que vai realmente nos levar para onde nós queremos. Amém? São aqueles pensamentos de paz que nos trazem o fim que nós desejamos. Então, eu gostaria de ler com vocês esse texto, alguns versículos do texto de Josué, capítulo 6. Então, bora na leitura aí. Eu vou pular um pouco esse início. Não, eu vou ler o início, depois eu vou pular uma parte aqui pra gente ir pro momento que acontece a coisa aqui. Então, só contextualizando, né? Josué estava aqui assumindo a liderança do povo de Deus, depois de Moisés e tudo mais. E aqui Josué estava no pé de Jericó, né, que eles falam aqui, né, ao pé de Jericó, ali diante de Jericó, e a Bíblia fala que ele levantou os olhos e olhou, e ele viu um homem que trazia na mão uma espada nua, né, e ele chegou a perguntar, isso está no finalzinho do capítulo 5, nos versículos 13, 14 e 15, e ele chega a perguntar, né, você é do povo inimigo, você é do nosso povo, qual é a sua, assim, quem você é? E esse homem, ele se revela como sendo um príncipe do exército do Senhor. E nesse momento que Josué ouve isso, se depara com essa apresentação, né, que aquele homem era príncipe do exército do Senhor. Ele entende o que está acontecendo ali, ele se prostra diante daquele homem. E ele adora aquele homem, e ali o Senhor diz para ele tirar as sandálias dos pés dele, que ali era uma terra santa, e a partir disso, né, que começa o capítulo 6, depois dessa revelação que ele tem ali, diante daquele homem, que se revela um príncipe do exército de Deus, ele é direcionado pelo Senhor para fazer aquilo que ele tinha que fazer, para cumprir o propósito que ele tinha que cumprir. E então bora começar aqui no capítulo 6, versículo 1, né, já com esse entendimento de que ali ele estava sendo instruído pelo Senhor, através daquela experiência que ele estava tendo. Então no versículo 1 do capítulo 6,
diz: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo-vos vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então, até aqui, né, aquilo que o Senhor falou para ele. E imagine, né, Josué tendo essa experiência, olhando ali aquele homem, né, e primeiro achando que ele poderia ser do exército inimigo, e daqui a pouco ele começa a ter a revelação ali de que era o Senhor falando com ele, e ele recebe essa orientação, né, essa orientação de algo tão específico que ele deveria fazer para que ele conseguisse alcançar aquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Então, Josué, ele estava aqui assumindo uma posição, eu diria, de responsabilidade muito grande, que era ser um líder daquele povo, assim como Moisés tinha sido. Moisés era um líder muito respeitado, era um líder muito honrado, né, naquilo que ele fazia diante de Deus. E agora Josué estava ali tendo que ouvir do Senhor um direcionamento que ele ia ser usado para direcionar o povo a cumprir. Então, era muita responsabilidade, né? E ele ouviu isso do Senhor, né? Que o Senhor estava entregando Jericó nas mãos deles. E os reis e os valentes, ou seja, tudo aquilo ali, toda Jericó estava sendo entregue nas mãos do povo de Deus, do povo de Israel. E esse era o direcionamento, né? O direcionamento era que eles fizessem essas coisas, né? Eles teriam todos os homens de guerra ali rodeando a cidade, cercando uma vez durante 6 dias, e depois no 7º dia rodear 7 vezes, e ali tinham as especificações daquilo que eles deveriam fazer. E eu gostaria que a gente pudesse se colocar um pouco no lugar, tanto do povo, dos guerreiros, tanto de Josué mesmo, e pensar o quão doido, né, devia ser ouvir aquele direcionamento. Por mais que as estratégias de guerra, elas variam muito, né, elas realmente dependem muito de caso para caso, né, de momento para momento ali que os guerreiros estão vivendo, mas acho que nenhuma estratégia se compararia a essa, né, no sentido de ser algo muito fora da lógica, assim como o pastor Neto falou no domingo, de ser algo muito fora, né, das coisas que eles estavam acostumados a fazer, ou até mesmo do entendimento humano, da lógica que eles poderiam ter para conquistar Jericó. Então, uma coisa é você ouvir que Jericó foi entregue na sua mão. Outra coisa é você receber essa estratégia de guerra, que é uma estratégia totalmente diferente, inusitada e fora da lógica, né, fora da curva. E ali, imagina, né, você sendo um daqueles homens que iriam dar a volta, né, em volta de Jericó, você sendo um daquele povo, sabe, ser parte disso, ou até mesmo você ser Josué, que estava tendo aquela experiência, aquele encontro com o Senhor e ouvindo aquele direcionamento. É muita doideira, né, você imaginar esse tipo de experiência, imaginar que essa era a estratégia que veio do Senhor, que essa era a vontade do Senhor para que os propósitos que ele tinha se cumprissem. E isso faz a gente imaginar, né, as outras 1 milhão de possibilidades que o Senhor poderia criar para essa situação e para outras. Para a nossa situação, por exemplo, né, para as nossas guerras, para o propósito que nós temos que cumprir. Qual é a estratégia de Deus para o propósito que nós fomos chamados a cumprir? Será que é uma estratégia que se equipara àquilo que a gente pensa?
Será que é uma estratégia que vai fazer sentido aos nossos olhos? Será que é uma estratégia que vai ter uma lógica que a gente passe a respeitar essa estratégia? Não, realmente o que Deus falou faz muito sentido e é por isso que eu vou ouvir. Não, realmente a estratégia de Deus tem muita chance de dar certo, por isso eu vou cumprir. Não, realmente o direcionamento de Deus é um direcionamento muito correto, é um apontamento muito perfeito, um plano fechadinho, então é por isso que eu vou obedecer. Será que é esse tipo de fé que a gente tem tido, né? De limitar a Deus às nossas lógicas, entendimentos e parâmetros e, enfim, né? Aquilo que nós consideramos aceitável. Porque a fé, ela tem a ver com a gente crer em coisas que não vemos. A fé, ela tem a ver com a gente realmente ter a certeza de algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. A fé, ela realmente nos desafia a abrirmos mão de todas essas limitações que a gente cria, aos padrões, as barreiras que nós criamos. A fé, ela vai muito além disso. E é preciso ter fé para ouvir um direcionamento do Senhor, uma estratégia de Deus e ser fiel em obedecer. Porque muitas vezes, e geralmente, o Senhor traça caminhos que não são os nossos caminhos. Muitas vezes o Senhor, ele traça direções que nós não conseguimos compreender. Mas que se nós formos fiéis em ouvir e obedecer, nós veremos, a glória de Deus se manifestar e o poder de Deus se manifestar, cumprindo os propósitos que Ele também já tinha nos prometido. Então, aqui é uma questão de ter fé mesmo, porque entender não é uma opção muito fácil, você entender as coisas de Deus, você entender o plano de Deus, você entender a estratégia de Deus. Isso não é algo que é realmente muito acessível a nós. Temos uma mente tão limitada, Mas a fé, ela nos faz olhar com os olhos do Senhor e crer que realmente aquilo que o Senhor está dizendo é o melhor a se fazer. Então, pulando um pouco aqui, porque Josué ele vai passar esse direcionamento para os outros líderes, vai passar para as outras pessoas que iriam ajudar ele a fazer tudo isso acontecer. Mas é interessante aqui que Josué escuta isso, recebe esse direcionamento do Senhor e ele vai pôr em prática. E ele vai atuar, ele vai fazer a vontade do Senhor conforme o Senhor disse. Sem mudar, sem alterar nenhuma volta, sabe, em volta de Jericó. Sem alterar nenhum detalhe daquilo que deveria estar ali, entende? Ele não decidiu, não, vamos remanejar aqui, o Senhor falou isso, mas bora colocar só um para tocar trombeta, só um para... Não. Todos os detalhes foram preservados, todos os detalhes foram respeitados, ouvidos do Senhor e colocados em prática. E daí aqui no versículo 12, vamos ver aqui. Levantando-se Josué na madrugada... Não, deixa eu ver isso aqui. Tá, vamos daqui. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Então aqui já estava se cumprindo aquilo que o Senhor tinha determinado que eles fizessem. Eles estavam obedecendo. No versículo 15 diz: no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa.
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. E aqui ele segue falando o que aconteceu, e também o resgate de Raabe, que foi uma peça ali muito importante, e uma pessoa que foi sensível, que ouviu aquilo que os mensageiros do povo de Deus tinham dito, né? E ela acreditou, ela creu. E ela e a casa dela foram salvas daquela destruição, pela fé que ela teve naquela palavra que foi dita, né? Enfim. Então aqui mais um exemplo, né? Em Raabe a gente tem mais um exemplo do poder da fé que excede, né? Excede o entendimento humano e a lógica, porque a cidade inteira estava já se armando contra aquele possível ataque do povo de Israel e estavam fechando os muros, fechando todas as entradas e as saídas, e Raabe ali ela decidiu crer. Gente, desculpa o cachorro aqui, ele está interagindo. E Raabe ela decidiu crer mesmo contra qualquer coisa que o povo dela, né, o povo de Jericó, pudesse falar. Enfim, mas voltando aqui ao povo, ali o povo de Israel que estava ouvindo o direcionamento de Deus através de Josué, eles creram e foram e fizeram e obedeceram. E uma estratégia tão maluca, né, como essa, aos nossos olhos, de você ficar 6 dias rodeando a cidade, de você dando voltas mesmo, né? E daí no 7º dia você dá 7 voltas e dá um grito, né? E você meio que já dá o grito da vitória sem antes mesmo ter sido vitorioso. É um ato de fé, um ato de obediência. E aqui, Josué, antes do povo gritar, né? Quando ele foi falar para o povo gritar, quando ele foi trazer esse chamado para todo o povo gritar, ele disse, levantai a voz de vocês, porque o Senhor entregou Jericó nas mãos de vocês. Né? O Senhor já entregou. Então ele fala aqui no versículo 16, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E os muros nem tinham ruído, sabe? Eles nem tinham ainda destruído a cidade, eles não tinham pego nada, eles não tinham visto ainda se concretizar o que o Senhor falou. Mas Josué ali como realmente um homem que estava cheio de fé naquilo que o Senhor tinha dito para ele, um homem que cria em cada um dos propósitos e das palavras que o Senhor declarou sobre aquela situação. Ele estava ali cheio de fé e ele declarou essa verdade. Ele declarou isso, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. Aleluia. Gritai porque a vitória já pertence a vocês. Gritai porque os muros já estão caindo. E daí aquele povo grita, aquele povo também em fé também, né, crendo naquilo que Josué disse pelo Espírito de Deus, por aquilo que o Senhor já tinha dito para ele. O povo grita, o povo obedece, o povo segue aquele direcionamento e as muralhas começam a ruir, né? Aquilo que defendia aquele povo inimigo contra o povo de Deus começou a ruir. As defesas do mundo, né? As defesas daquele povo inimigo, as defesas do inimigo, as estratégias do inimigo, que pareciam difíceis demais, que pareciam um impedimento. As estratégias do inimigo que pareciam ter conseguido bloquear, né, a conquista daquela vitória. Tudo isso ruiu ao som de um grito, cheio de fé, cheio de obediência e adoração ao Senhor. Algo que é importante a gente perceber aqui é que
detalhes dessa estratégia foram a presença da arca da aliança, né? Que era a presença dos sacerdotes, que era a presença do povo de guerra, né? Dos homens de guerra. Então, olha os detalhes que o Senhor foi colocando nessa estratégia dessa conquista. Coisas que eram imprescindíveis, coisas que eram inegociáveis. Como o meu pai falou, né, na pregação no domingo, a gente precisa aprender, né, a não negociar os nossos princípios. E é isso, a gente entender que tem coisas que são inegociáveis, como a adoração, entende? Como o serviço ao Senhor. Coisas que estão simbolizadas aqui dentro desses detalhes que o Senhor colocou. A obediência são coisas que nós precisamos aprender a não abrir mão, mesmo em qualquer situação que possamos passar. E, enfim, continuando aqui, né, falando mais sobre isso. Então, eles tinham um propósito, e nós temos um propósito também de vida, que o Senhor nos incumbiu de viver. E é preciso conhecer a Deus, é preciso estar sensível à voz de Deus quando Ele vem, reconhecer quem é o Senhor, se santificar, sabe? É preciso você estar se capacitando e se abrindo para que você seja cheio do conhecimento de Deus, para que você seja cheio e capacitado de uma fé, de uma ousadia para cumprir aquilo que o Senhor tem te chamado a cumprir, a viver. Amém? Josué, ele se abriu para isso. E ele foi direcionado pelo Senhor. Ele foi forjado, direcionado a cumprir o propósito dele, que Deus tinha designado para ele. E uma coisa interessante é que provavelmente Josué se sentia pressionado em ocupar aquela liderança, né? Em capítulos anteriores a esse, no capítulo 6, fala que Deus fez com que Josué fosse respeitado por todo aquele povo e todos passassem a ouvir ele. Então Josué também passou os processos dele. Josué também passou as inseguranças e as situações de que ele precisou ser capacitado, direcionado pelo Senhor, tratado pelo Senhor, né? E o Senhor honrou a vida de Josué, porque Josué foi fiel à palavra de Deus. Assim como Deus, ele é fiel à sua palavra, ele quer de nós que sejamos fiéis à palavra dele também. E o Senhor então irá nos honrar. Amém? Então, Josué, mesmo, né, passando por essa situação também de estar assumindo uma posição muito delicada, de muita responsabilidade, ele foi honrado pelo Senhor. O Senhor fez com que todo o povo ouvisse a voz dele, cresse que ele era um homem de Deus e que o que ele dizia vinha do Senhor. E ele conquistou isso por ser realmente um homem de Deus, né? Ele foi honrado pelo Senhor quando o Senhor confirmou isso diante do povo, a liderança dele, né? E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor e sermos obedientes a esse direcionamento. É preciso termos fé para tomarmos a decisão ousada de obedecer. Não é fácil obedecer, como eu acredito que não foi fácil para Josué e para o povo crer nisso que o Senhor tinha direcionado. Mas, através da fé, através do conhecimento do poder de Deus. Por que o conhecimento do poder de Deus? Porque o povo, eles conheciam aquilo que o Senhor tinha feito já. O povo, eles eram ensinados, eles tinham um histórico, um conhecimento daquilo que o Senhor fazia. Lógico, não é o conhecimento como nós temos hoje da Bíblia, né? Toda essa visão mais ampla, mais panorâmica, mas era um conhecimento que eles tinham de Deus. E é esse conhecimento, sabe? Essa fé que eles tinham em quem Deus era e do que Deus podia fazer através dos seus, moveu eles a cumprir aquela estratégia e realmente conquistar Jericó. A gente tem a musiquinha, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas. A gente canta as muralhas, né? Ruirão. A gente canta isso e se diverte e tal.
Mas, gente, imagina o poder que foi isso, sabe? Desse grito, dessa fé. E também imagina a loucura que deve ter sido participar disso, ser parte disso. E você tá ali e mesmo sem ver, dá o grito da vitória. Mesmo sem conseguir enxergar totalmente, né? Assim, eu digo enxergar com os olhos humanos, porque com os olhos da fé eu acredito que eles estavam enxergando já, sabe? Mas realmente enxergar com os olhos humanos. Mesmo sem você ter as evidências humanas, ainda assim o seu espírito está em fé, olhando e já enxergando aquilo que o seu Deus falou. Amém? Então, eu gostaria de trazer isso aqui para nós hoje, a gente ter esse entendimento, ter esse olhar, sabe, de que, Senhor, me capacita em fé, me capacita em ousadia, em obediência, me ajuda a ser sensível à Tua voz e a reconhecer que é o Senhor falando, sabe, me ajuda a ter um coração quebrantado, humilde e tirar as minhas sandálias quando eu perceber que é o Senhor que está diante de mim. Me ajude, sabe, a me humilhar, a me santificar e a então ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua estratégia, ouvir as Tuas verdades. Então me ajuda a executar, Senhor, então me ajuda a cumprir, sabe, me ajuda a ver o quão poderosa é a Tua palavra, me ajuda então, Senhor, a ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, me ajuda a cumprir a Tua palavra. Sabe, assim como Josué esteve diante daquele homem, no começo não entendendo, não percebendo que era um homem, que era o Senhor, ele perguntou ali, quem é? Você é do povo inimigo? Você é do nosso povo? Então, nesse momento assim também, nós diante da palavra, muitas vezes nós não temos esse olhar de que a palavra é realmente o próprio Senhor. Muitas vezes a gente negligencia e é preciso a gente estar atento a isso. Para falar, Senhor, me faz ver que é você. Sabe, que não é um povo inimigo aqui. Que a palavra não é o meu inimigo. Que a palavra não é com aquilo que a palavra não é o que eu luto contra. Não. Esse não é o meu inimigo. Esse é o meu Deus. Assim como ele diante daquele homem ali, ele chegou a cogitar que era um povo inimigo. E muitas vezes a gente olha para a palavra e fala, nossa, isso aqui é difícil demais. Isso é longe demais. Isso é doloroso demais. Né? E a gente coloca a palavra como nosso inimigo, como limitador, como um possível povo inimigo a nós. Mas a palavra é o próprio Deus. Assim como naquele momento, aquele homem disse para ele, né? Sou o príncipe do exército do Senhor. E tire as suas sandálias. Se humilhe, porque aqui é terra santa. Assim nós, diante da palavra, ouvimos do Senhor. A palavra se revela a nós dizendo, eu sou o próprio Deus. Eu sou o eu sou. A palavra é o próprio Deus. E nós nos rendemos diante disso. E nós ouvimos a palavra, nós damos ouvidos à palavra, as estratégias que o Senhor tem para nos dar através da palavra. E então nós precisamos ser capacitados em fé para cumprir a palavra, assim como Josué cumpriu o direcionamento de Deus. E através do serviço, através da adoração, através da obediência, nós conquistamos em Deus aquilo que Ele conquistou por nós. Amém? Deus conquistou. Deus entregou Jericó nas mãos do povo. O povo não conquistou Jericó. O povo não teve, né, essa conquista por mérito próprio. A Bíblia fala que o Senhor entregou Jericó nas mãos do povo de Israel. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. O povo obedeceu às estratégias de Deus, mas quem entregou Jericó nas mãos do povo foi o próprio Deus. E assim também nas nossas vidas. Você não vai vencer o mundo. Você não vai conquistar. Você não vai ser. Deus vai ser. Deus vai conquistar. Deus venceu o mundo. E você
receberá essa herança junto com o Senhor. O Senhor entregará nas suas mãos, mas Ele vai conquistar. E o seu papel, o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar é de obediência, é de fé, é de ouvir e cumprir a palavra e o direcionamento de Deus. Amém? Temos que ter atenção para não banalizarmos o poder do nosso Senhor e nos esquecermos que ainda é nele que temos que andar radicados, edificados e confirmados em fé. Lá como em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, fala: assim como recebestes o Senhor, também andai nele, né? Radicados, nele edificados e confirmados em fé. E é isso que a gente tem que se lembrar, sabe? É nele que nós temos que andar. É nele que nós somos confirmados em fé. É nele que nós somos edificados. E é ele que nos dará o poder. É ele que nos dará, né, essa conquista. É ele que fará. É ele que fará. Nós iremos obedecer, nós iremos adorar, nós iremos servir. E ele lutará por nós. E ele trará a vitória para nós. Nós servimos ao Senhor, sabe? Nós cumprimos a vontade dele. Nós obedecemos a sua palavra. E o Senhor nos entrega. O Senhor nos entrega. Não digo coisas que... Não pense em coisas materiais e coisas que você possa se apegar nesse mundo terreno, conquistas que você está tentando aí com as suas mãos e não está conseguindo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de qualquer coisa que cada um, né, tem a sua particularidade com o Senhor. Qualquer coisa que faz parte do propósito do Senhor na sua vida. Amém? Assim como conquistar Jericó era parte do propósito. Assim também a sua, na minha vida, nós temos propósitos em Deus. Nós vamos conquistar e cumprir esses propósitos em Deus e não sozinhos. E não nas nossas forças. Amém? E a maior conquista a gente tem que se lembrar todos os dias que foi e é a nossa salvação. A maior conquista é essa. Nós somos feitos filhos de Deus. Somos feitos imagem e semelhança. Nós somos feitos mais parecidos com o nosso Criador. Essa é a nossa maior conquista. Essa é a nossa maior vitória. Esse é o nosso sucesso. Conhecer e ser conhecido pelo nosso Deus. Amém? E Ele já conquistou isso por nós. Ele já venceu o mundo por nós. E o nosso papel, nosso lugar é de adorar, é de servir, é de obedecer, é de cumprir, é de com os olhos da fé declarar a vitória, cantar a nossa vitória, mesmo quando nossos olhos ainda não enxergaram. Amém? Outra coisa que eu queria dizer é que nós servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como diz lá em Hebreus 13:8, isso, né? Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o mesmo Deus que estava lá desde o Éden, que estava aqui capacitando Josué e o povo, né? Ali nas muralhas de Jericó, o mesmo Deus de Abraão, de Moisés, o mesmo Deus que estava ali, né, o quarto homem na fornalha, o mesmo Deus que é o Senhor Jesus revelado a nós, o mesmo Deus que era, é o mesmo Deus que é hoje, será eternamente, que é isso que nos está proposto, uma eternidade e a segurança de que Ele será para sempre, quem Ele foi, quem Ele é. Amém? O Senhor, Ele é o mesmo ontem e hoje para sempre. Então, todos os dias, a gente acorda com uma certeza de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E que nele nós somos mais do que vencedores. Nele nós podemos dar o grito da vitória antes das muralhas caírem. Amém? Nele nós podemos caminhar em glória, em vitória. Nós somos povo de Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós temos a liberdade através da verdade do Senhor. Nós temos caminhado como um povo que é tão cheio de riquezas, de conhecimento. E nós temos caminhado como um povo que é mais do que vencedor.
Nós temos caminhado como um povo de um Deus vivo, verdadeiro, justo, fiel, poderoso. Nós temos caminhado como um povo daquele Deus que cria um caminho no deserto, sabe? Aquele Deus que abre um caminho no meio do mar. Nós temos caminhado como um povo do Deus que fez as muralhas ruírem com um grito. Nós temos caminhado como um povo de um Deus poderoso que zela pelo seu povo, que capacita o seu povo, abrindo um caminho que não existe, criando oportunidades que não existem, criando realidades que não existem. Nós temos caminhado como um povo que é mais do que vencedor. Nós temos caminhado como um povo que tem o céu como herança, sabe? Nós temos caminhado como esse povo que já tem a vida eterna, que é conhecer o Senhor. Nós temos caminhado como um povo de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Eu acho que muitas vezes a gente deixa a desejar em fé. E isso já é desde muito tempo, né? A gente vê Jesus mesmo falando com os discípulos: nossa, quanto tempo eu vou ter que suportar a pouca fé de vocês, né? A falta de fé. E eu acho que muitas vezes a gente caminha nos mesmos passos da falta de fé, do desânimo, da incerteza. E tantas certezas que o Senhor já nos declarou, já nos capacitou na palavra. Por que a gente anda em tantas incertezas? Por que a gente anda com tantas lamentações? Por que a gente anda com tantos medos, com tantas inseguranças, com tantas ansiedades? Por que a gente anda tão cheio de preocupações? Se o nosso Deus, Ele tem a estratégia. Por que a gente anda tão derrotado se o nosso Deus nos fez mais do que vencedores? E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Por quê? Porque nós temos olhado para aquilo que está ao nosso redor, para as muralhas que estão altas demais, fechadas demais, seguras demais, e nós temos desprezado ou esquecido das estratégias do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Gente, isso é uma reflexão para todos nós, né? Todos os dias. Ele é um Deus poderoso, amém? Como diz em Romanos 8:31, a partir do verso 31, fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ali começa a discorrer sobre o amor de Deus. Vamos ler isso. Romanos capítulo 8. É um texto que todo mundo já sabe de cor. Ou se não sabe de cor, ouve sempre, vai reconhecer. Mas a gente tem que se apoderar, se apropriar dessa palavra. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, poderosa essa palavra que nos assegura do amor de Deus. Aquele lugar que a gente estava cantando no começo. Um lugar onde ninguém nos encontra, um lugar em que ninguém nos acha, um lugar em que ninguém nos atinge. É o lugar no conhecimento de Deus, no amor de Deus, na beleza do Senhor, na glória do Senhor. É esse lugar em que ninguém pode intentar mal contra nós.
é no amor de Deus. Que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, coisas do presente, coisas do porvir, anjos, demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E é o amor de Deus que nos assegura, que nos protege. Amém? Então, eu gostaria que a gente ficasse internalizando, mastigando isso, de que o nosso Deus, ele é muito poderoso. E poderoso para fazer coisas que nós não compreendemos, coisas que nós não pensamos, coisas que nem chegaram ao nosso coração. Amém? Assim como essa estratégia que Josué recebeu do Senhor. O Senhor tem uma estratégia para nós. O Senhor tem uma estratégia para nós. Mesmo que não pareça ter lógica, a estratégia do Senhor nos levará ao fim que desejamos. Os pensamentos de Deus nos definem, nos levarão ao fim que desejamos, a cumprir o nosso propósito. Amém? O Senhor é poderoso. Vamos orar, e é isso que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Espero que todos tenham, através do Espírito Santo, compreendido. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Espírito Santo, obrigado por abrir o nosso entendimento, pouco a pouco, nos revelar a vontade do Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és nosso príncipe, nosso Rei, aquele que nos traz paz em meio ao caos. O Senhor é aquele que nos traz vida quando já estamos, Senhor, cheirando morte. O Senhor é aquele que nos traz alegria, mesmo quando o nosso coração está aflito ou abatido. O Senhor é a nossa esperança, Deus. Obrigado pela Tua palavra que nos assegura do Teu poder infinito, Senhor. Obrigado, Deus, porque a gente se vê tão pequeno e realmente somos diante do que o Senhor é, mas o Senhor diz que a nossa fraqueza, que a nossa incapacidade, que a nossa pequenez não é impossibilidade para o Teu agir. Obrigado, Deus, porque o Seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nós conseguimos ver, Deus, que o Senhor tem muito mais para nós do que nós poderíamos pensar ou imaginar. Deus, eu oro para que cada coração, assim como o meu, venha crescer em fé, venha crescer em amor, em obediência à Tua palavra. E que nós venhamos a caminhar, Deus, vitoriosos, Senhor, como uma igreja gloriosa, como uma igreja que crê em cada palavra, em cada verdade do Senhor. Não nos deixa, Senhor, andarmos como fracassados, como esquecidos, como órfãos. Não nos deixa andar, Senhor, preocupados, ansiosos, caídos, derrotados, desenganados. Não, Senhor, não. Volta, Senhor. Volta, Senhor, a nossa memória, Senhor. Traz de volta a nossa memória a Tua palavra nos momentos difíceis, Senhor. Traz de volta, Senhor, ao nosso coração, ao nosso interior, a fé, Deus, de que o Senhor pode abrir um caminho no deserto, Deus. Oh, Deus, não nos deixe, Senhor, negligenciar, banalizar o Teu poder, mas nos lembra, Senhor, de quem o Senhor é, em meio a momentos de tribulação, em meio a momentos de dificuldade, Senhor. Nos faz lembrar de que o Senhor nos fez mais do que vencedores, Deus. Em momentos de tentação, em momentos de guerra contra a carne, nos faz lembrar, Deus, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, em momentos em que nós formos tentados a reclamar, tentados, Senhor, a olhar para trás, oh Deus, nos momentos que nós somos tentados a desejar a comida do Egito, Senhor, nos faz lembrar do nosso Deus que tem derramado provisão diária sobre nós. Deus, nos momentos em que nós quisermos olhar para trás, ou que algo em nós pensar ou cogitar, Senhor, se prostrar contra outro Deus, Deus nos faz lembrar de que o Senhor é aquele que está na fornalha conosco, Deus, de que o Senhor é o quarto homem na fornalha. Nos faz lembrar, Deus, de que o Teu poder calou, silenciou a festa do inferno, Senhor. Porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e nos chama juntamente com o Senhor a sermos vivos, Senhor.
eternamente, Senhor. Aleluia. Nos lembra, Deus, das tuas verdades. Nos lembra da tua palavra quando está difícil lembrar. Nos lembra, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não nos esquecermos, Deus, de que o Senhor tem poder para fazer o impossível acontecer. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, porque eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. E eu oro pelos meus irmãos que também desejam que o Senhor venha nos ajudar, Deus, enchendo-os de fé, de amor, de esperança e das tuas verdades. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar todo mundo. Nesse sábado nós vamos fazer um Flames de comemoração aos 4 anos do Projeto Flames, projeto de jovens. E através do Instagram do @FlamesProject a gente vai estar transmitindo a nossa reunião ao vivo. Então se junte a nós para celebrar essa data aí, né, desse mês de agosto que faz 4 anos de Flames. Amém? E todo domingo temos cultos presenciais com todos os cuidados, máscara, com os cuidados de higienização. Os cultos presenciais às 7 horas, mas também transmissão ao vivo aos domingos. E quintas-feiras ainda continuamos ao vivo apenas, né? Não fazendo cultos presenciais por enquanto. Então é isso, 8 horas toda quinta-feira. Tá bom? Deus abençoe e até mais.